Olá, eu sou Isa Simonetti, naturopata quântica, e venho hoje aqui muito cheia de energia, muito cheia de amor para dar, ensinar vocês um pouquinho a lógica do nosso organismo para que a gente possa acordar cheia de alegria, cheia de amor para dar, com vontade de ir para o seu dia e realizar um monte de coisas, e dormir tendo pena que vai ter que deitar lá e descansar, porque a gente sabe a importância que o sono tem na nossa saúde, porque você queria ficar acordado e fazer mais uma porção de coisas. Dentro do nosso método de oligotrofoterapia, onde a base é desintoxicar e nutrir, a gente precisa entender qual a lógica do nosso organismo para que a gente possa ter isso, para que os anos passem e a gente não envelheça tanto assim. Nós temos alguns órgãos, tá, que são os órgãos chaves para a energia: fígado, baço e pâncreas. Mas nós temos também alguns sistemas que são importantíssimos como fonte da juventude: nosso sistema hormonal, nosso sistema de glândulas, nossos sistemas de excretar toxinas. Lembra? E nós vamos sempre estar repetindo isso. Envelhecer significa estar ácido, né? Estar intoxicado. Então, nós temos que estar com alguns sistemas equilibrados para a gente não ficar nem intoxicado e nem ácido. Por isso que o fígado é um dos principais, porque é ele que faz bile para poder quebrar toda essa acidez, para poder quebrar as toxinas. Mas nós temos também os órgãos excretores que excretam essas toxinas, que é o rim, o sistema urinário todo, que é a parte intestinal, que é a parte das vias linfáticas das glândulas. Então, nós temos que ter todo um sistema em harmonia se nós quisermos manter peso, não acumularmos gordura no nosso corpo, ter uma boa massa muscular, aproveitar bem os nutrientes, independente de quanto tempo você fica na academia, porque a gente tem que entender que no nosso organismo o que vale é a qualidade e não a quantidade. Se você tem nutrientes corretos no seu organismo, se você tem um organismo alcalino, com menos musculação, você firma mais a tua musculatura. Com menos aula de academia, você tem mais resultados, né? Se o teu organismo está equilibrado na nutrição e na desintoxicação, com menos exercício aeróbico, você perde mais peso. Independente dos cosméticos, ou do dermatologista, ou do cirurgião plástico, você tem uma pele mais bonita, mais viçosa, mais saudável, você tem brilho no olhar, você tem unhas fortes, bonitas, que crescem. Então, tudo isso é do interno para o externo e não o contrário. Não é do externo para o interno. A mágica acontece de dentro para fora. Nunca, nunca, nunca de fora para dentro. Muitas vezes as pessoas fazem tantas coisas externas e aí vê resultado às vezes por pouco tempo, ou não vê muito resultado, ou um resultado muito lento. Quando você trabalha de dentro para fora, o resultado é excelente, é quase 100%, é rápido, é eficiente e pode acontecer. O nosso fígado, ele além de contribuir para desintoxicar, quebrar gordura, ele ainda contribui para absorver nutrientes. Então, a maioria das pessoas, eu falo que comem coisas que o fígado não gosta e deixam de comer coisas que faria bem para o fígado. Por isso que a maioria das pessoas hoje tem o fígado muito intoxicado, a gente consegue ver no rosto isso, e também tem o seu fígado até com gordura, né? Que daí esse é o ápice do mau funcionamento de fígado. Acontece que o fígado, ele gosta de coisas amargas, gosta de azedo. Ele tem que estar com os dutos biliares dilatados para poder eliminar bolas de gordura, que com o tempo, se você não tem hábito de comer esses, de tomar suco de limão, por exemplo, que o limão é excelente para o fígado, vinagre de maçã orgânico, se você não tem hábito de comer coisas amargas, o que acontece com o fígado? Ele vai juntando resíduos, esses resíduos viram bola de gordura
E essas bolas de gordura, depois de um tempo que eles começam a ficar paradinhos ali nos dutos biliares, eles se tornam pedras, eles calcificam. Tanto que quando a gente faz liberação de metabolismo digestivo, a gente consegue liberar essas pedras ou essas bolas de gorduras que estão dentro do nosso duto biliar. Se você olhar como é nosso fígado por dentro, ele é cheio de caminhozinho igual um formigueiro, cheio de vasos biliares dentro do fígado. Tanto que quando a gente compra um bife de fígado, se você reparar, quando você abre o fígado, o bife de fígado assim, olha, ele é cheio de furinho. Esses furinhos são os vasinhos biliares e é ali que é produzido a bile. Então, quando esses dutos começam a ficar sujos, a ficar obstruídos, o nosso fígado não produz mais a bile que ela precisa produzir para a gente poder não engordar, para a gente poder ter energia. Se o fígado chega a ter gordura por fora, é porque já entupiu tudo lá dentro, tá? Então, todo mundo que tem esteatose hepática, todo mundo que está com o fígado com gordura, é porque todos os vasos praticamente do fígado estão obstruídos. E as pessoas gostam do que obstrui o fígado. O que obstrui o fígado? Muita gordura, muita massa, muitas químicas, porque o fígado ele também filtra esses químicos. Então, se você ingere muito isso, ele não tem capacidade de conseguir eliminar tudo, e com o tempo ele vai ficando igual um carburador de carro sujo. E antigamente meu pai fazia isso com a gente. Uma vez por mês a gente ficava 2 dias de canjinha, né, aquele sopinha de arroz com frango, um alimento mais leve, e aí meu pai dava salamargo pra gente no final do segundo dia, pra gente poder fazer uma desintoxicação no fígado e no intestino, né? Os antigos usavam tomar leite de magnésio de vez em quando, ou um óleo de rícino para fazer uma faxina intestinal. Então, hoje eu pergunto para os pacientes: quantas limpezas você já fez no seu organismo? Quantas desintoxicações você já fez na vida? E vamos falar, 95% dos pacientes me relatam que nunca fizeram isso, tá? Talvez quem já fez isso, que eu conheço, são os meus pacientes depois que passam pela gente. Sem ser pessoas que têm o conhecimento do nosso tipo de tratamento, elas nunca fizeram uma limpeza intestinal, uma limpeza de fígado, uma limpeza de estômago. Eu falo que na Bíblia, quando Deus fala jejuai e orai, tá? Não é porque ele quer que você faça sacrifício, ele quer que você tenha a fonte da juventude, tá? A gente, cada 6 meses ou uma vez por ano, nós ficamos uma semana inteira ou até 10 dias de líquido, só suco, tomando só suco, limpando o intestino, tá? Limpando o fígado, o estômago e apenas em alimentos líquidos. Se é no verão, a gente fica só no líquido frio, né? Sucos. Se é no inverno, a gente, além dos sucos, toma sopas líquidas, né? Para esquentar o corpo. E isso faz com que a gente tenha essa fonte da juventude, tá? Não importa se você usa creme hidratante ou não, não importa se você usa protetor solar ou não, não importa se você faz meio dia de academia ou não, tá? O seu organismo, ele fica sempre num determinado equilíbrio. Tá? Eu falo para as pessoas, eu tenho 3 quilos a mais dos meus 15 anos. Eu engordei 7 quilos de uma gestação, porque eu já conhecia suco verde, no tempo da minha primeira gestação, que já faz quase 30 anos. Meu filho mais velho já tem 28 para 29 anos. Então, na minha primeira gestação, eu só conhecia mais o suco verde, eu ainda não tinha estudado sobre nada disso, mas só com isso, né, de me alimentar melhor, tomar suco verde, eu já engordei só 7 quilos, da minha segunda gestação 8 quilos, né, e juventude, a melhor juventude aos 80, a gente começa conquistando quando é jovem, né? Então, não adianta dizer assim, ah não, mas eu sou novo ainda, tenho 15, tenho 16, tenho 20, tenho 30, não preciso disso. Engano, tá? Eu falo que aquelas pessoas que a gente conhece, né, que vivem mais de 100 anos, sem ficar gagá, porque tem, né, uns velhinhos assim,
Pode ver aqui, se você ver as fotos da vida deles, eles tiveram um perfil mais ou menos mantido durante toda uma vida. Claro, é possível, como eu já falei aqui antes, você rejuvenescer, mesmo que você já está doente com 60, é possível você fazer um tratamento, melhorar sua energia, melhorar sua memória, melhorar sua disposição, seu corpo, emagrecer, ficar com a pele mais bonita. Tem como, com 60, com 70, com 80. Tem paciente com 80 que está com a pele 10 anos mais jovem depois de um ano de tratamento, com 80. Né? Já é uma idade avançada e conseguiu rejuvenescer a pele, vamos falar assim. Fora o resto, né? Ficar sem dor, não precisar tomar mais remédio químico para pressão, nem para nada. Então não importa a idade que você tem, mas quanto mais cedo a gente começa a cuidar da nossa saúde, mais saudável a gente se mantém, mais longevidade saudável a gente tem, porque, gente, não adianta ter 80, 90, 100 anos se for para ter essa idade gaga, ou se for para ter essa idade cheia de dor, ou lá obeso, tá mal conseguindo andar, pedindo pelo amor de Deus para morrer logo, porque não tem mais ânimo emocional, nem mental. Eu tenho pessoa de idade que chega para mim nos seus 70 e poucos anos, 80 anos, né? Eu tenho paciente até com mais de 80, que às vezes quando chega muito mal, cheio de dor, mal andando, sem já ânimo emocional e mental, e mesmo que esteja com a mente sã ainda, né? E aí às vezes chega até falando pra mim, ai, não sei pra que viver assim, se a gente vive cheio de dor, é muito ruim. E aí de repente a gente começa a cuidar dessas pessoas, não dá nem 5, 6 meses, a pessoa tá cheia de alegria, fazendo projeto e querendo viajar. Então, gente, é aquilo que eu falei, a gente dá o mínimo, o corpo responde o máximo. É uma máquina feita por Deus incrível, incrível. E qual que é a lógica desse mecanismo que faz com que a gente possa rejuvenescer, possa melhorar a energia 100%, não importa a idade? Porque, gente, eu conheço adolescente cozido, eu conheço adolescente que parece velho, que não tem ânimo para nada. Quando você vai fazer consulta nesses jovens às vezes e você pergunta, escuta, o que você pretende fazer na faculdade? Ai, não sei, sabe? Fica lá, não tem ânimo para levantar para trabalhar, mal tem ânimo para ir para a escola. E tem 16, 17, tem uns que vêm lá com 20, 30. E se trabalha, às vezes é forçado, tá trabalhando, mas queria tirar férias, queria estar em casa, né? Queria só deitar, aí passa o fim de semana, aí quando vai, volta para trabalhar, volta mais cansado do que quando foi pro fim de semana, né? Isso não é viver, isso é passar pela vida. Eu falo, isso é fazer volume no mundo, esse é um saco de batata. A gente precisa acordar cheio de projeto. Falar, nossa, o que eu vou fazer hoje para me evoluir, para me contribuir para a vida das pessoas ser melhor? Vou para o meu trabalho, não importa se você é contador, se você é vendedor, balconista, se você é faxineiro. Dá um sorriso hoje, vou alegrar a vida de alguém. Se alguém estiver triste, vou lá dar um ombro amigo. Tem essa energia, esse ânimo de poder falar, nossa, hoje estou mais velho, fiz aniversário, estou experiente, posso dar mais conselhos experientes, né, para as pessoas que me procuram para uma ajuda. Isso é que é viver. É acordar pensando, meu Deus, eu queria ser 3 ou 4 pessoas, porque eu acordo assim, tá, gente? Eu falo, eu queria mais uns 3 clones, assim, para poder realizar e fazer tudo o que eu gostaria de fazer na vida, porque não vai caber nessa vida. Eu queria fazer mais umas 2, 3 faculdades, eu tenho um monte de projeto que eu queria realizar e realizo muitos, estudo muitos, estou fazendo outra faculdade, mas não vai caber. Tudo que eu acho que eu poderia fazer e ser feliz fazendo e contribuir para ajudar mais as pessoas, e é assim que a gente tem que viver, cheio de energia mental, física, emocional, quântica, né, que nem diz uma das minhas mestras, sabendo que você é uma pecinha importante do universo e que tem muito a contribuir, que seja para os seus filhos, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, que não seja para pessoas assim de trabalho, não importa. Não importa quem é você, que cargo você ocupe, você tem a obrigação de ter brilho no olhar, de quando chegar ser a luz que deixa todo mundo bem, e não o contrário. Esses dias eu falei para uma paciente minha que tem depressão, né?
ela tem os filhos pequenos ainda, né? Eu falei para ela, escuta, que tipo de mãe você quer que os seus filhos lembrem da infância e depois da adolescência ou da fase adulta, quando eles forem grandes? Será que eles vão dizer assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe? Ou será que eles vão dizer assim, meu Deus, Deus me livre, se eu crescer igual a minha mãe, tô lascada. Então, que tipo de pessoa você quer ser? Aquele que o povo fala, Deus me livre o fulano, Deus me livre quando ele chega, Deus me livre ser igual àquela pessoa. Ou aquela pessoa que você fala, nossa, eu queria tanto ser igual àquela pessoa. Ter aquela energia toda, ter aquele brilho, ter aquele bom humor. Não importa se você passa problemas, se você já teve traumas, não importa. Corpo são, mente sã. Qual a lógica de tudo isso? Então eu falo assim, como é possível, Isa, você contar para mim que eu consigo rejuvenescer? Como é possível, Isa, você contar para mim que eu consigo ter mais energia nessa altura do campeonato? Numa separação, numa traição, nessa altura do campeonato onde eu já tô cansada, não tiro férias faz mais de 10 anos, tenho filho, tenho trabalho, tenho a casa. Tenho tudo. Chega no final de semana, em vez de descansar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Chega o fim de semana, em vez de eu descansar, eu quero fazer mais coisa. Sabe? Para chegar na semana e eu poder render mais. E é muito bom viver assim. E a mágica disso é que todos os nossos órgãos, seja o fígado, o baço e o pâncreas, seja as nossas glândulas, seja a nossa pele, os nossos ossos, nossos músculos, nosso cabelo. Morre células todos os dias e nascem células todos os dias. Todos os dias que nós temos trilhões de células no corpo, todos os dias morrem milhões de células e nascem milhões de células. De trilhões morrem milhões e nascem milhões. Então, todo o nosso corpo, do fio do cabelo na sola do pé, é feito de camadas, de células. E aí, se você desintoxica teu corpo, que a célula não fica toda enferrujada, envelhecida, manchada, intoxicada, murcha, e aí você coloca o nutriente, que a tua célula fica viçosa, bonita, nutrida. Morre as células velhas, murchas, enferrujadas, manchadas, intoxicadas. Vêm as células novas, alcalinas, desintoxicadas, nutridas. E aí você vai rejuvenescendo. Até ruga desaparece. Tem um tratamento que com muito capricho, até o cabelo começa a escurecer de novo. É uma coisa mais intensiva, mas dá, tá? Natural. Nada de mágica, nada de implante, nada. Tudo natural. Com suplementos naturais, com oleoterapia natural, com alimentação natural. Eu falo que Deus e natureza é tudo. Deus deixou as coisas naturais para o nosso corpo, que é natural, tá? O nosso corpo, ele é natural, ele reconhece o natural. Ele faz parte da natureza, ele reconhece a natureza. Nosso corpo não é sintético, então ele não reconhece o sintético. Por isso que perdura pouco tempo um tratamento artificial. A pessoa chega para mim e fala assim, vou fazer lipo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Porque o nosso corpo, ele tem assim várias glândulazinhas, nossa barriga, nosso culote aqui, nosso glúteo, ele tem um monte de glândulazinhas assim, uma rede de glândulas onde a gordura fica armazenada naquelas glândulazinhas. Quando você faz lipo, você arranca aquelas glândulas fora. Aí você não mudou o que juntou a gordura no abdômen. Você não mudou a causa. Você só vai lá paliar o sintoma. Aí você vai, faz lipo, tira, aí junto com a gordura, não sai só a gordura, sai aquelas glândulazinhas que fazem com que você fique com uma manta de gordura homogênea assim, que é um monte de glândulazinhas, e aí elas são arrancadas também, e aí aí você não muda a alimentação, não desintoxica o teu organismo, teu fígado, teu estômago, teu pâncreas, teu intestino, teu rim, e aí você continua comendo errado, aí você volta a juntar gordura de novo dali a pouco tempo. Tem gente que em menos de um ano ou um ano, e aí arrancou as glândulas junto com a gordura, e aí é onde você começa a ter aquelas bolas de gordura daí localizadas, né? Não fica aquela gordura homogênea assim toda estendidinha, ela fica aquelas bolas assim pelo abdômen,
tá? Aquela coisa toda encaroçada, é horrível. Aí a pessoa pega, faz uma cirurgia bariátrica, faz um paliativo artificial, aí não mudou o hábito, não desintoxicou o emocional, não desintoxicou o mental, não desintoxicou o físico, não alcalinizou o organismo. Aí o que acontece? Vai lá, faz a cirurgia bariátrica, aí devagar vai voltando o velho hábito, o que causou você engordar, e aí você volta a engordar tudo de novo. Então, quantas pessoas fazem? Aí não dá para fazer uma segunda bariátrica, não dá para ficar fazendo 20 lipos durante a vida. Então, qual que é a solução? A solução é o método natural. Nosso corpo é natural, para ele o bom é o método natural. O que é o método natural? Saber qual a cor que o nosso órgão precisa para ter saúde e para se manter desintoxicado. Sabia que os órgãos têm cores? O fígado é o verde, né? O pâncreas é o amarelo. Então, por isso que o prato tem que ser colorido, mas não é colorido de massa de tomate, tá, gente? Colorido de ketchup, é colorido de coisas naturais. Então, o fígado gosta de verde, por isso que o suco verde é desintoxicante, por isso que é um suco detox, porque o fígado ele precisa do verde para desintoxicar. Então, ele precisa do verde que é azedo e é amargo, tipo limão, limão rosa, é verde e azedo. Eu não falo do vinagre somente e apenas, que também é um excelente desintoxicante, porque não é todos os tipos de sangue que podem o vinagre de maçã. Então, o que acontece? Acontece que tudo que é verde e amargo, tá? O verde escuro, desintoxica o fígado e nutre o fígado. O amarelo é para o pâncreas, que é o outro órgão que precisa estar desintoxicado para a gente poder absorver nutrientes, para a gente fabricar alguns hormônios importantes para ter energia. Quando você incha, tem muitos gases, come, incha, é o pâncreas intoxicado. Quando tem azia, a digestão fica lenta, parada, é o fígado intoxicado. Quando você retém muito líquido, as suas mãos ficam inchadas, e pés e pernas, é o rim intoxicado. O rim gosta do preto, né? O que é o amarelo do pâncreas? É a cenoura, é a abóbora, é o mamão, é o açafrão. Então, quem usa esses não tem diabetes, porque você equilibra e nutre o pâncreas, desintoxica ele e nutre ele com os amarelos, né? Então a gente precisa de um prato que tem o verde, que tem o amarelo, né? Que tem a verdura, verde escura, que tem o amarelo, que seja a cenoura, o açafrão, tem o preto ou o gergelim preto, a berinjela para quem pode, também não é todo tipo de sangue que pode berinjela, ou o feijão preto. Tudo que é preto fortalece muito o rim. A gente precisa do branco, que é para o pulmão. Vocês querem não pegar gripe, não pegar covid, ficar bem diante disso? Usa branco. O que é branco? A selga, para quem pode, né? O tipo de sangue que pode, repolho, couve-flor, o nabo, o gengibre, tudo isso é para o pulmão, fortalece e limpa. Então, se você souber a ciência dos órgãos com relação o alimento que Deus deixou para ele, você está salvo. Você tem muita energia. Quando você respira mal, você cansa fácil, você não tem energia. Pode ver que o fígado é tão órgão de energia que se você come uma comida mais pesada, no domingo que come mais sobremesa, mais churrasco, mais maionese, tudo que é pesado para digestão, você fica daí o domingo inteiro lá cozido. A segunda já começa meio lento, meio com sono, meio cansado, porque comeu errado, comeu coisas que sobrecarregam o fígado e sobrecarregou o fígado, você baixa energia. Por que a pessoa que pega essas viroses ou agora essa dengue, que tudo aloja no fígado, tá, gente? Inclusive vermes. Tem vídeos, eles estão filmando, tá? Pega uma pinça assim e arranca a lombriga de dentro daquele duto, daquele caninho do fígado, assim, arranca a lombriga inteira. Então o verme, ele se aloja muito lá no fígado, seja vermes ou vírus. Por isso que a pessoa tem dor nas juntas, porque dor nas juntas é muita acidez, porque o fígado ficou lento, porque o vírus ele alojou lá no fígado, deixou o fígado funcionando mal. Por isso que quem tem vírus, que tem essa dengue, esses vírus fortes, as pessoas ficam sem energia, não conseguem levantar. Se levantar, tem muita moleza no corpo porque eles atacam o fígado. O fígado tem que ser desintoxicado de vez em quando, assim como o intestino. O intestino funcionando errado, intoxicado e não absorvendo, não fazendo a absorção correta, a pessoa fica ansiosa, nervosa,
quando o intestino está errado. A pessoa fica sem foco, sem concentração, a pessoa não dorme bem à noite quando o intestino está sobrecarregado. Uma das coisas de perder cabelo, do cabelo não ter brilho, da unha ficar fraca, é pessoa de intestino sujo. Às vezes a pessoa fala para mim, mas eu vou no banheiro 2, 3 vezes por dia. Eu falo, você vai o meio, né, as fezes que estão no meio do intestino. O que está na parede do intestino está lá parado, intoxicando. Tem uns pontos assim na mão que quando a gente aperta, se doer porque o intestino tem fezes velhas paradas, né? Tem o ponto do intestino nas mãos, próximo ao dedão. E a maioria não aguenta nem que rela direito ali naquele ponto. Mesmo que o intestino funcione várias vezes por dia. Aí você calcula aquelas pessoas que o intestino é preso, intestino que não funciona bem. Aí piorou. Então, para ter cabelo bonito, pele sem mancha, para ter a unha forte, bonita, sem estar estriada, pro olho brilhar, para você não ser uma pessoa nervosa, ansiosa, que dorme bem e acorda alegre e feliz, o intestino tem que estar desintoxicado. Alimentos que o pâncreas não gosta. Nós falamos dos alimentos que o fígado não gosta, que o pâncreas não gosta. Coisa muito doce, coisa muito gordurosa, coisa refinada. O intestino também não, porque o intestino precisa de fibra. Para ele fazer a varredura na parede do intestino, ele precisa de fibra. Então, toda vez que você come alimentos, sucos supercoados, alimentos refinados, tá? Vai colando ali, vai petrificando mais as fezes, não fica umas fezes com fibra que o corpo consegue eliminar. E o rim não gosta de cor artificial. Tudo que tem corante, tudo que tem muito conservante, o rim não gosta. Então eu falo assim, tem gente que vive com infecção urinária. E eu falo, escuta, o que acontece que você vive com infecção urinária? Você toma muito refrigerante? Às vezes sim. Às vezes não toma refrigerante, mas toma suco de pacotinho, aquele suco de pó. Tem muito corante. Tudo que tem muito vermelho, artificial, sorvete, cor, né? Artificial, os sucos de pacotinho, gelatina, tudo que tem aquela cor artificial, aqueles doces, né, aquelas balas que tem corante, tudo isso, gente, causa maior infecção nas vias urinárias. A gente precisa tirar isso. O que melhora muito o rim? Os chás, tá? Desintoxica o rim, o suco de melancia, o melão, tá? O próprio pepino também. O rim, ele faz você ser uma pessoa mais medrosa, mais corajosa. Quando o rim funciona bem, você é mais corajoso. Então, quando o rim tá muito intoxicado, a pessoa fica mais insegura naturalmente. Às vezes fala pra mim, nossa, eu parece que tô meio deprimido, inseguro. Eu não sou assim, mas não é mesmo. Corpo são, mente sã. O corpo interfere no emocional. Eu falo que quando a pessoa tem o fígado intoxicado, ela tem dificuldade, fígado e vesícula, né, de perdoar. Ela guarda mais as coisas, não perdoa, é mais rancoroso. Quando a pessoa tem estômago intoxicado, ela sente raiva com facilidade, é irado. Se alguém olha para ela e ela acha que está olhando diferente do jeito que ela não gostou, ela já fica brava, raivosa, é muito ansiosa, muito impulsiva. Isso é o estômago. Quando o pâncreas está funcionando errado, você tem a impressão que ninguém te entende. Todo mundo conspira contra você, ninguém entende as tuas intenções, você faz, ninguém reconhece. Você faz, ninguém enxerga. Então isso é pâncreas funcionando errado. Quando o intestino tá errado, a pessoa fica lenta, mais fechada, mais na dela, não consegue buscar ajuda. Eu falo que quem tem intestino preso, então, tá lá cheio de problema e não pede ajuda para ninguém. Pessoa que vive mais exclusa, se fecha no mundo dela. E às vezes a pessoa acha que tem esses sintomas todos aí, um ou outro, ou todos esses ao mesmo tempo, e acha que tá com depressão. E nem tá com depressão. Nem é problema emocional, é o físico que tá tudo errado. Sem contar que a pessoa não tem energia. E tudo que isso aflora, né, essas disfunções. Tipo, mal-estar, baixa de energia mesmo, dor de cabeça, dor nas juntas, sono ruim, ansiedade.
Síndrome de pânico, por exemplo, quem tem pânico, entra no carro, começa a suar frio, o coração bater, entra num lugar fechado, tem pânico, aí fala pra mim, mas não aconteceu nada comigo, eu tava bem, eu nunca tive isso, agora eu comecei a ter isso, essas crises de pânico, e não teve nenhum abalo emocional grave pra ter isso, né, que justificasse emocionalmente isso, não tá passando por nenhum problema difícil, nenhuma crise, né, nem no trabalho, nem em casa, nem nada. É porque o pâncreas desequilibrou. E aí você fala pra pessoa, mas é porque você de repente precisa se alimentar melhor, desintoxicar. Não, mas eu como bem e tal, e tal. Esses dias eu atendi uma menina, né? Uma moça nova, recém ganhou neném agora, com uma crise fortíssima de pânico. E aí não conseguindo nem ficar no trabalho. Magra, nova, aparentemente assim, não é uma pessoa que faz tantos desmandos alimentares, mas aí eu descobri que ela bebe cerveja de sexta-feira à noite até domingo à tarde. É o furo que ela dá. O excesso dessa cerveja, que a cerveja nem é a bebida alcoólica pior, né, para se tomar, com temperança é uma coisa que não atrapalha muito a saúde, se no final de semana você tomar uma cervejinha, mas tem a regra de tomar cervejinha. Cervejinha ela não engorda se você tomar na regra certinho. Um dia eu vou fazer um vídeo para ensinar isso. E aí os cervejeiros podem fazer meu tratamento tranquilamente, pode tomar cerveja no fim de semana, não vai precisar parar. Tem muita gente que chega para fazer meu tratamento e fala, ai, eu não sei se eu vou conseguir, porque chega no fim de semana, eu gosto de sair com os meus amigos, ou né, no almoço de família, eu gosto de beber uma cervejinha e tal. Então eu vou ensinar vocês como beber a cervejinha e não ser uma coisa ruim na vida de vocês. Só que esse excesso, tá, intoxicou o pâncreas, né? E aí a gente desintoxicou o pâncreas, acabou o pânico, tá, gente? E o rim, se ele intoxica muito, gente, perde todo o mineral ali na urina, tá? E a gente precisa de mineral, até para fazer músculo, mineral para não perder massa óssea, mineral para poder raciocinar direito, mineral para ter energia para funcionar, tá? Vitaminas também. E aí a gente perde muito se o rim estiver funcionando errado. Em vez de esses minerais irem para o organismo, ele é excretado na urina. E aí tem a questão dos hormônios também, né, que a gente citou no começo. Hoje, o nosso dia a dia, os nossos hábitos não propicia ao corpo ter um equilíbrio hormonal. A gente vê pessoas jovens já com problemas até sexuais, tanto homens quanto mulheres, por causa de hormônio que devia desequilibrar lá nos 50, 60 e já está desequilibrando lá nos 25. Por isso que eu falo, ser velho não é uma questão de idade, porque baixa hormonal, desequilíbrio hormonal, gente, o que eu tenho de paciente com menos de 30 anos que tem baixa hormonal, que a baixa hormonal ela começa a acontecer gradativo, devagarzinho nos 40 anos. Então eu falo que tá velho não é uma questão mais de idade hoje em dia, é uma questão de organismo. Tem pessoas que se você pegar um exame, é um exame de gente velha. Tudo errado, tudo fora do lugar. Então, vamos ser jovens, gente. Vamos ter 25 anos e ser jovem, vamos ter 30, 40, 50, 100 anos e ser jovem. Vale a pena sempre estar vivo. Do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente tem amor em estar vivo. Tudo que faz tem alegria em fazer. Cada minuto do dia é minuto de alegria por estar vivo. É assim que a gente percebe e bota o termômetro para entender se a gente está saudável ou não. Se o organismo está funcionando certo ou não. Deus não fez ninguém para ser doente, ninguém para ser cozido, nem ter preguiça. Eu falo que preguiça não existe. Existe organismo desequilibrado. Todo mundo que tem os hormônios certinho, todo mundo que tem os nutrientes certinho, todo mundo que tem o organismo desintoxicado tem alegria de viver, ânimo de fazer. Se não tiver assim é porque o organismo está errado. Então pai e mãe, né? Eu falo, o pai e a mãe tá lá, fica tendo que dar manivela no filho para acordar de manhã para ir para a escola, para estudar, para isso, para aquilo, daí o filho começa a crescer, daí eu tenho muitos pais que o filho não quer ir começar a vida de profissional, né? Não quer ir trabalhar, não tem ânimo. E aí os pais brigam com esses filhos, sendo que a responsabilidade dos filhos estarem assim sem energia é dos próprios pais, que dão alimentos industrializados aos montes, porque é mais prático e mais fácil, tá? Às vezes enche o filho de doce, de chips, de coisa, achando que está agradando, mas está adoecendo o filho. Eu falo que nenhum animal na natureza dá um alimento para o seu filhote que ele sabe que aquele alimento
vai adoecer o seu filhote ou vai matar o seu filhote. É drástico assim mesmo, tá, gente? Tá? Porque eu tenho criança de 10 anos com o fígado inflamado. É incrível, não deveria. Tá? O fígado inflamado é quando ele já está bem debilitado, porque a pessoa já é velha, 70, 80 anos, e olha lá ainda. Que eu tenho paciente com 90 anos que não tem fígado inflamado, né? E tudo é o que você põe na boca, tá? O que você põe na boca te constrói, o que você põe na boca te destrói. Se a gente passar, vamos pensar, hoje eu resolvi que eu vou ter saúde, então eu vou passar de comer tudo errado, tá? Que daí as minhas células todo dia elas vêm sem o nutriente intoxicada, vou passar a ter hábitos saudáveis e fazer certinho dentro do que é para o meu organismo, dentro do que o meu organismo absorve. Então, aí amanhã, aqueles milhões de células que vão morrer, que não é só a pele que escama, tá, gente? O músculo tem camada, o osso tem camada, o fígado tem camada, o pâncreas tem camada, o coração tem camada, tudo tem camada. Tudo morre célula todo dia, tá? E vem uma nova. Tem órgãos que regeneram mais rápido, outros mais devagar. Tipo a pele, né? A pele, entre a primeira camada e a última camada de pele, 2 meses, tá? Para regenerar tudo. Então, em 2 meses, você pode ter uma excelente regeneração celular, se você cuidar milimetricamente dos seus hábitos, né? Por quê? Porque em 2 meses trocou todas as camadas. O fígado, 6 meses, tá? Cada 6 meses o teu fígado não tem mais nada a ver com aquele fígado de 6 meses atrás. O osso, para vocês terem uma ideia, é 7 anos. Então, se uma pessoa tem osteoporose, ela precisa cuidar para zerar a osteoporose, cuidar sim religiosamente da estrutura óssea, 7 anos. 7 anos ela não tem mais osteoporose. Nossa, tudo isso, 7 anos? Mas 7 anos não é nada perto de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos que você tem ainda para viver. É nada. Por isso que às vezes a gente fala que o tratamento natural, ele é rápido para tirar o sintoma. Em 1 mês já melhorou muito a energia, em 2 meses você se sente o super-homem e a super-mulher. Mas para reestruturar sistema, para morrer todas as camadas da maioria de todos os órgãos, e as camadas não terem mais nada a ver com aquela camada de célula enferrujada, desnutrida, murcha que você tinha antes, leva mais ou menos 2 anos. Então você pode rejuvenescer muito em 2 anos e se manter quase que estável por 10, 20 anos. Quem tem hábitos saudáveis, gente, envelhece muito devagar. Muito devagar. É muito legal. Experimentem. Não acreditem em mim, não. Experimentem. Eu falo, eu sou Santo Tomé, eu tenho que ver para crer. Eu faço 1000 cursos, mas eu não sigo tudo que eu não vou passando assim a rodo para os meus pacientes o que eu escutei no curso. Eu sou Santo Tomé, eu vou, experimento, se aquilo funcionar em mim, aí eu falo para as pessoas. Deu certo para você, você fala para os outros, tá bom? Espero que vocês tenham entendido todas essas lógicas. Fiquem com Deus. Tchau!